Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy, dando continuidade aí ao nosso ambiente de desenvolvimento. Hoje nós vamos aprender a configurar um servidor de SQL, banco de dados SQL, através do Vagrant e do VirtualBox. O banco de dados que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo é o PostgreSQL. Se você quiser utilizar um outro banco de dados aí, fique à vontade. Eu vou ensinar para vocês hoje como fazer essa instalação e configuração utilizando aí essas duas tecnologias, ok? Então, para exemplificar melhor aí para vocês entenderem, nós temos o nosso computador físico, certo? Nós aprendemos que através do nosso computador físico, nós podemos utilizar o Vagrant para controlar o VirtualBox, certo? Até aí nós aprendemos nos vídeos anteriores e hoje nós vamos dar um passo a mais, que é a configuração de um PostgreSQL dentro deste VirtualBox, ok? Basicamente, nós vamos entrar dentro do projeto, dentro do diretório do projeto, e vamos iniciar o projeto do Vagrant através do comando vagrant init. Feito o comando vagrant init, nós vimos que será criado um arquivo vagrant file. Nós vamos editar esse arquivo, vagrant file, colocar nele as configurações que nós vamos precisar aí para subir o banco de dados Postgre e depois nós vamos instalar o pgadmin para conectar no banco de dados Postgre e podermos aí acessar os bancos de dados e tabelas que nós teremos no servidor, tá joia? Então vamos lá. Vou chamar aqui então, por exemplo, de PostgreSQL, o nome do nosso projeto, certo? Você pode dar o nome que você desejar aí para o projeto. Feito isso, então, nós vamos para o primeiro comando, que é o vagrant init, certo? Vagrant init, ele criou para a gente aí o vagrant file, certo? Então, vamos editar esse arquivo. E nós temos aí então o arquivo criado automaticamente pelo Vagrant com as configurações padrão aí do Vagrant. Nós vimos aí toda essa configuração nos vídeos anteriores e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores se você não viu. Então hoje a gente vai apenas configurar o servidor de Postgre, não vou entrar em grandes detalhes aí que nós já vimos nos vídeos anteriores. Para isso nós vamos utilizar o nosso bom e velho amigo Ubuntu Trust 64. Ubuntu Trust é o Ubuntu 14.04 versão LTS, ok? Bom, pegamos aí então o sistema operacional que nós desejamos. Nós vamos precisar também fazer um redirecionamento de portas, como nós fizemos aí nos vídeos anteriores, para a gente poder acessar o Apache. Mas hoje nós vamos liberar uma outra porta, que é a porta 5432. A porta 5432 é a porta padrão do banco de dados PostgreSQL, do servidor do PostgreSQL, ok? Então, eu vou fazer a seguinte configuração. Vou dizer que tudo que chegar na porta 5432 da minha máquina será redirecionado para a porta 5432 da máquina virtual. Então, na mesma porta aqui. O que vai acontecer com isso? Para a gente entender melhor aí. Quando nós acessarmos com essa configuração, a porta 5432 da nossa máquina física, veja o que vai acontecer. Ele vai direcionar para a porta 5432 do PostgreSQL. Com isso, nós vamos conseguir acesso direto ao banco de dados através da nossa máquina. Então, se nós nos conectarmos no IP 127.0.0.1, porta 5432, nós vamos conseguir acessar o PostgreSQL. Para quem não sabe, 127.0.0.1 é o endereço de loopback do sistema operacional, certo? Através desse endereço, você consegue acessar a sua própria máquina via protocolo de rede. Então, com esse endereço, nós vamos estar acessando o PostgreSQL que está dentro da máquina virtual. Muito fácil e muito legal, né, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aí como é que fica essa configuração.
Liberei aqui então o redirecionamento da porta 5432 para a porta 5432 da máquina virtual. Tá joia? Dando sequência então, nós vamos aumentar aqui um pouquinho a memória virtual. Então isso nós já vimos aí no vídeo anterior, não vou repetir muito aqui para não ficar um vídeo extenso, ok? Vou colocar aqui 2 GB de memória. Então configurei aqui o VirtualBox para pegar 2 GB de memória da minha máquina física nessa máquina virtual. Fora isso, nós vamos trabalhar então no provisionamento, que é uma outra funcionalidade muito legal aí que nós vimos nos vídeos anteriores. Eu vou apagar aqui o provisionamento padrão dele e a gente vai comentar aqui o provisionamento passo a passo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer no provisionamento é atualizar os pacotes do Ubuntu. Quando nós fazemos a instalação do sistema operacional, os pacotes não vêm atualizados. Então com esse comando nós vamos atualizar os pacotes do Ubuntu. Joia? Se você tem alguma dúvida em relação ao que está sendo feito, dá uma pesquisada sobre o apt-get, que é o gerenciador de pacotes aí do Ubuntu, que você vai entender melhor o que nós estamos fazendo neste momento, tá joia? Então, ó, o segundo passo que nós vamos fazer será a instalação do servidor PostgreSQL. No caso do Ubuntu Trust, a versão padrão é a 9.3. Então, o pacote que nós estamos referenciando aí é o PostgreSQL 9.3. Além disso, o que nós precisamos fazer? Configurar o PostgreSQL. Se você não conhece o PostgreSQL ainda, dá uma pesquisada, ele é um banco de dados muito bom, open source, gratuito aí, que você não vai precisar de licença e muito poderoso, ok? O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou backupando o arquivo de configuração padrão do Postgre para o mesmo diretório com o nome .backup. Então percebam que o arquivo postgresql.conf foi movido com o comando mv para o mesmo diretório com o nome postgre.conf, postgresql.conf.backup. Tá joia? Backupeado o arquivo então, nós vamos pegar esse arquivo, a gente vai fazer uma alteração nele e vamos salvar com outro nome. Como é que fica então? Eu vou usar o comando cd do Linux para fazer essa alteração. Se você não conhece o comando cd, recomendo que você dê uma pesquisada aí. Infelizmente a gente não pode se aprofundar em todos os assuntos, senão a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos aí, que é o desenvolvimento Java, tá joia? Então eu estou substituindo uma linha comentada aqui, ó, onde diz que o endereço que o Postgre estará escutando é apenas localhost. Eu estou abrindo para todos os endereços, tá joia? Então, como está numa máquina virtual, nós não teremos grandes problemas. Feito isso, então, eu vou disponibilizar aí para vocês esse arquivo Vagrant para vocês terem todos esses comandos através do GitHub. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para vocês poderem acompanhar aí, tá joia? Feito isso, o que nós precisamos fazer ainda? Nós precisamos dizer ao Postgre que nós queremos liberar qual rede para acessá-lo através da porta 5432. Então eu estou utilizando o comando echo para fazer a liberação do Postgre através de senha MD5 para a rede 10.0.2 com máscara de classe C, ok? Se você não conhece de redes, não se preocupe. Você pode fazer essa liberação aí sem problemas, que você estará liberando o acesso somente através de senha, então você não vai ter problemas aí de acessos indevidos ao seu equipamento. E eu estou redirecionando o comando echo para dentro do arquivo de configuração de acesso do PostgreSQL, tá joia? Então, feito isso, configuramos aí então a rede a qual o Postgre vai liberar o acesso. Nós precisamos então reiniciar o serviço do Postgre.
Após reiniciar o serviço do Postgres, nós precisamos alterar a senha padrão do usuário Postgres, que é o usuário administrador do banco de dados por padrão, certo? Nós vamos alterar essa senha para Postgres, no meu exemplo aqui. Se você quiser colocar uma outra senha, fique à vontade. Para eu me logar então no PostgreSQL, eu vou usar o usuário Postgres com a senha Postgres, ok? E por último, nós vamos criar um banco de dados dentro deste servidor e eu estou dando o nome aqui de HelpMe, que é o nome do sisteminha que nós vamos desenvolver aí nas próximas aulas em Java. Então eu vou chamar o banco de dados então de HelpMe. É isso então, pessoal. A configuração não é muito complicada, basta você conhecer alguns comandos aí do Linux, né? Que você vai conseguir desenvolver um arquivo de provisionamento muito legal. Eu vou disponibilizar esse arquivo através do GitHub, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês terem como exemplo aí, se vocês quiserem utilizar ele no ambiente de vocês, de desenvolvimento, ele vai funcionar tranquilamente aí, sem grandes problemas em relação à segurança, tá joia? Vamos testar então o nosso arquivo de configuração agora. Vou salvar o arquivo. Salvei. E nesse momento então, eu vou utilizar o comando vagrant app para subir essa máquina virtual. Se você estiver baixando aí esse arquivo do GitHub, você vai utilizar esse comando diretamente no mesmo diretório onde se encontra o vagrant file. Você não precisa do vagrant init, visto que você baixou o arquivo do vagrant file, legal? Então, estou subindo aqui a máquina virtual. Como vai demorar um pouquinho, pessoal, eu vou cortar o vídeo para não ficar muito extenso. Prontinho, nossa máquina já está no ar. Eu já devo ter um servidor PostgreSQL escutando na porta 5432. Vou abrir o meu pgadmin para fazer o teste então. Vou criar uma nova conexão. O nome você pode colocar o que você desejar, tá ok? Eu vou chamar aqui de servidor. O host, então, lembrando da nossa configuração, vai ser 127.0.0.1, que é a minha máquina local, certo? Meu endereço de loopback, na porta 5432. A senha que eu coloquei aqui foi Postgres. Você deve informar a senha que você desejar aí, ok? Só isso, pessoal. Vou dar um ok e o meu servidor já está funcionando. Veja aqui o banco de dados que nós criamos, que foi o HelpMe. Neste momento, esse banco de dados ele está vazio, não possui nenhuma tabela, mas a gente vai utilizar então esse arquivo de Vagrant na nossa linha de desenvolvimento, tá joia? Então, pessoal, por hoje é só. Nós aprendemos aí a configuração de um servidor PostgreSQL através do Vagrant e do VirtualBox. Se você gostou do nosso vídeo aí, eu peço que você clique no gostei, indique aí para os seus amigos, o pessoal que está fazendo faculdade. Tem muito aluno em dúvida aí, muita gente me fazendo perguntas, me sugerindo conteúdos aí para gravações em vídeo. Então eu peço que você indique aí realmente para os seus amigos e continue seguindo o nosso canal. Nos próximos vídeos aí a gente vai entrar então já no desenvolvimento Java. Nós vamos utilizar esse servidor Postgre que nós aprendemos a criar como servidor de SQL. Então, pessoal, obrigado aí por assistir o nosso vídeo e até o próximo.